Os inquéritos no STF, tanto das milícias digitais quanto dos atos golpistas, mas principalmente dos atos golpistas, eles trabalham em 3 frentes de investigação. A primeira delas, dos participantes. Os participantes são aqueles que depredaram o patrimônio público, né? Que foram lá, entraram no Congresso, entraram no STF, entraram no Palácio do Planalto e fizeram tudo aquilo que a gente viu no dia 8 de janeiro, aquela coisa deplorável, fascista, aquelas manifestações, não são manifestações, são uma tentativa de golpe de Estado. Mas aqueles são peões a serviço de outras pessoas. E aí tem um segundo grupo que é investigado pelo STF, que é o dos financiadores. Alguns deles já foram, inclusive, presos, né? E estão sendo investigados, porque, claro, aquela gente estava toda lá nos acampamentos, financiado por alguém não, por alguém, como diria o outro, por muitas pessoas de direita, de extrema-direita, essas pessoas queriam o golpe de Estado, mas não queriam sujar as suas mãos, então usaram essas buchas de canhão, pessoas que foram utilizadas por esses financiadores para tentar dar o golpe. E tem um terceiro grupo investigado, que são os dos comandantes. Quem se beneficiaria com o golpe de Estado? E a gente sabe quem é o comandante-mor. Em última instância, seria o ex-presidente Bolsonaro, quem se beneficiaria, obviamente. Mas aí, Ana, audiência, entra um quarto grupo que também está sendo investigado na barra ali, na mesma aba dos financiadores. E eu diria que esse grupo é tão ou mais perigoso que o grupo dos financiadores. É o grupo que eu chamo dos incitadores. Pessoas em grupos de WhatsApp ou com grande número de seguidores em suas redes sociais, com mais de 1 milhão de seguidores no Twitter, no próprio YouTube, no Instagram, que incitou o golpe de Estado. Em última instância, vocês vão ver, até pregaram a guerra civil. Mas sabe o que essas pessoas têm em comum? As principais delas, são várias pessoas, tá? São blogueiros que moram, adivinha onde? Na Flórida. Aí é fácil pedir guerra civil, né, meus caros, minhas caras? Se você mora na Flórida, tranquilo, peça uma guerra civil no país onde você não mora, de onde você não tem que usar saúde, educação, nada. Então venha e peça a guerra civil. Isso foi o que aconteceu, e essas pessoas precisam ser processadas dentro do processo legal, devidamente julgadas, e para isso têm que ser extraditadas. Precisam ser presas nos seus países de origem. Será que isso vai acontecer? Há uma possibilidade, mas o importante é que primeiro saia, para isso acontecer no devido processo legal, primeiro tem que sair um pedido de prisão preventiva aqui no Brasil. Depois desse pedido de prisão preventiva tem que ser aprovado pela Justiça Americana, da Flórida, onde esses 3 personagens que eu já vou mencionar daqui a pouco moram. E, em terceiro lugar, a Interpol tem que expedir o famoso alerta vermelho, que só pode ser expedido, repito, após a Justiça Brasileira, o STF, no caso, expedir um mandato de prisão provisória ou preventiva, que é o mais lógico, e a Justiça Americana concordar com isso e também expedir esse mandato. Vamos falar sobre esses 3 personagens nefastos que incitaram os atos, o golpe de 8 de janeiro. Bota na tela o primeiro deles aí, por favor, Gui. Acho que todos vocês conhecem, Alan dos Santos, já teve o seu pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. O governo Lula já acionou os Estados Unidos e a Interpol contra o Alan dos Santos, até porque ele já tem um mandato de prisão expedido desde o governo Bolsonaro, né? O problema é que essa extradição nunca foi feita. Esse blogueiro bolsonarista está lá, pode tirar já a imagem, está lá desde o governo Bolsonaro, e nem agora, com o pedido do governo Lula, ele foi extraditado. O Alan dos Santos foi um dos principais disseminadores do golpe de Estado. Apesar de ter suas redes sempre bloqueadas para não poder pedir esse golpe de Estado, ele sempre dava um jeito, por morar exatamente na Flórida, por morar fora do país, de colocar ou em VPN, ou em alguma maneira para conseguir burlar as decisões judiciais, o que é muito grave, que é um brasileiro que não está no Brasil, fugiu do Brasil para poder se esconder e não cumprir as decisões da justiça. Vamos ao segundo blogueiro bolsonarista. Pode botar na tela aí, por favor. Todos conhecem o Rodrigo Constantino. O Constantino, como diz aí a notícia, já teve os seus perfis suspensos nas redes sociais, mas também consegue, através de subterfúgios, como a VPN, e também através de uma imprensa, principalmente no Paraná,
de um grande jornal do Paraná que deu abrigo a ele, ele ainda consegue falar com a sua audiência, exaltando, enaltecendo essas pessoas que tentaram dar o golpe de Estado. Ele, quando trabalhava numa grande rede de TV e rádio aqui no Brasil, falou abertamente nesse golpe de Estado, pediu, inclusive foi chamado a atenção dentro dessa rede por outros comentaristas que disseram: olha, Constantino, isso aí você vai acabar derrubando a emissora e você vai acabar sendo preso por pregar o golpe de Estado ao vivo aqui numa emissora. A emissora é uma concessão pública. Mesmo tendo sido avisado por esses outros comentaristas, ele continuou pregando o golpe de Estado, mas está onde? Assim como o Alan dos Santos está lá também na Flórida, junto com o Mickey Mouse, com o Pateta, com todos esses personagens que moram no mesmo lugar e continua pregando o golpe de Estado, mesmo depois de tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. É uma figura que está aí, vista pela justiça, está sendo investigada e pode ter também um mandado de prisão expedido muito brevemente. Isso ainda não aconteceu, mas está na iminência de acontecer. E a gente está aguardando. Agora vamos ao terceiro personagem que eu considero o mais perigoso deles. Pode botar na tela aí, por favor. Esse aí é o Figueiredo Neto. Eu vou ler essa matéria para vocês entenderem quem é. Neto do ex-presidente João Figueiredo é preso em Miami. O empresário, essa matéria é de 2019, o empresário Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho foi preso em Miami na última sexta-feira. Ele é neto do general João Figueiredo, o último presidente brasileiro da ditadura militar. As informações da Folha de São Paulo, que é quem dá as informações para essa matéria que é da Isto É, dão conta que lá em 2019, o Paulo Figueiredo era sócio do Hotel Trump aqui no Rio. Veja bem, Ana, logo qual hotel? Hotel Trump. E para esse empreendimento ficar de pé, ele teve um empréstimo a juros menores do banco do BRB aí de Brasília. E além de ter esse empréstimo a juros menores, que foi já uma coisa por debaixo dos panos, com propina, segundo a matéria da Folha de São Paulo, ele também foi o administrador do hotel durante a obra aqui. E segundo a reportagem da Folha de São Paulo, ele emitia notas frias para conseguir desviar dinheiro da obra. Lembrando que parte do investimento do Hotel Trump era de um fundo de pensão público. Então, na verdade, ele estava roubando dinheiro público, além do dinheiro do empréstimo do BRB com juros menores. Então, ele conseguia roubar do próprio empreendimento. De novo, segundo palavras da Folha de São Paulo e da revista Isto É, que publicou também essa matéria. Ou seja, em 2019, o neto do ex-ditador, do ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, comentarista com mais de 1 milhão de seguidores no Twitter e aqui no YouTube, ele já foi preso e pediu, de outubro para cá, o golpe de Estado. Mas ele não pediu só o golpe de Estado. Bota aí agora a nossa quarta matéria, por favor, Gui. Ele pediu também, olha só, guerra civil. Ele deu um migué dizendo que os atos eram estupidez, mas ele pediu ao vivo, nesse microfone que vocês estão vendo aí, que os generais fizessem uma guerra civil no Brasil. Ele, como neto de general, chamou aqueles generais legalistas que não queriam o golpe militar de covardes. E aí disse: vocês estão com covardia? Vocês acham que pode ter uma guerra civil? Então que tenha uma guerra civil, disse o Paulo Figueiredo. Que tenha uma guerra civil. E disse isso 1, 2, 3, 4 vezes, até que vieram os atos e ele foi afastado da emissora em questão. Mas vejam a gravidade da situação. Um neto de um ditador, com um microfone poderoso, com mais de 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais, pede a guerra civil num país onde ele não mora. Do conforto da sua residência milionária em Orlando, na Flórida. Vivendo as benesses do país capitalista, pedindo aqui não só uma intervenção militar, mas uma guerra civil que mataria milhares de pessoas no país. Essa é a gravidade da situação, meus caros. Então, dentro do processo de investigação do STF, é muito importante que flua, que aconteça brevemente a prisão dos incitadores, além desses outros 3 grupos que estão sendo investigados, que são os participantes, os financiadores e os comandantes, que, em última instância, levam ao ex-presidente da República, ao presidente Bolsonaro. As prisões iminentes de Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e Alan dos Santos, elas são tão ou mais importantes do que a dos financiadores, porque essas pessoas tiveram influência direta naqueles que rezaram para ETs, sabe? Que bateram, que cantaram para pneus
que ficaram aquartelados em frente ao comando do Exército. Essas pessoas foram influenciadas por estes blogueiros que se dizem jornalistas, mas que não passam de incitadores do ódio, propagadores do ódio. Isso não é liberdade de imprensa, isso não é liberdade de expressão, isso é propagação do ódio, tem que ser punido, e o STF está de olho. E a gente espera em breve que a justiça seja feita e que o governo dos Estados Unidos extradite esses 3 criminosos para o Brasil. É isso, Ana. Muito bom, Felipe. Infelizmente, ainda temos poucos instrumentos para a criminalização, para o impedimento de uma realização de uma série de crimes no mundo digital, no ambiente virtual. Nos últimos 30, 20 anos, o nosso mundo mudou muito, né? E agora é como se nós tivéssemos 2 vidas, digamos assim, né? Aquela que nós já estávamos acostumados e aquela que agora se dá no ambiente digital. E grande parte desses crimes, eles são cometidos e foram cometidos e continuam sendo cometidos contando com a impunidade, contando com essa possibilidade aí de, como você explicou muito bem, vamos ali para a Flórida, dali a gente está protegido, né? E através dessas atuações deles no ambiente virtual, online, digital, eles provocaram uma série de ataques à vida humana. A gente falou muito sobre isso aqui essa semana, sobre a questão da pandemia, provocando, inclusive, mortes e necropolítica com as falsidades, com as fake news, com tudo que foi dito sobre a pandemia do novo coronavírus. Eles atacaram o nosso sistema eleitoral, ou seja, colocaram em questionamento um sistema que tem há anos sendo colocado à prova na sua eficiência. E, obviamente que precisamos estar sempre atentos e alertas para o nosso sistema eleitoral, é a base da nossa democracia, mas o que eles fizeram foi absurdo, de provocar com que o sistema eleitoral fosse questionado e assim colocar em risco, inclusive, o nosso sistema eleitoral. E todos os outros crimes de difamação, crimes de ataque às nossas instituições. Quantos anos, Felipe, nós escutamos eles falando do STF e dos ministros do STF e que iam invadir o STF e que iam acabar com o STF. E veja o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro ele não é gratuito, ele não caiu do céu, ele foi construído. E ele foi construído justamente pela ação dessas pessoas, destes blogueiros, destes criminosos digitais, eu acho que a gente pode falar assim, criminosos contra a nossa democracia, contra o Brasil, contra o nosso povo, contra as nossas instituições, que contando com a impunidade e a possibilidade de se refugiar ali nos Estados Unidos, na Flórida, não é estranho que seja na Flórida. Aliás, a Flórida ela é conhecida, né, como um dos estados ali dos norte-americanos, justamente de abrigar criminosos, inclusive de outros países aqui da nossa América do Sul, que também praticam, na América do Sul e América Latina em geral, que também praticam esse tipo de ato. E a gente espera, então, que agora a justiça norte-americana também, que haja colaboração da justiça norte-americana com a justiça brasileira, no sentido de que essas pessoas possam ser punidas. Esse Figueiredo Neto, eu já tive a infelicidade de acompanhar, inclusive, algumas entrevistas e falas dele. Ele é um incitador de ódio, ele é um incitador justamente da guerra civil, como você bem apontou ali na matéria que você traz, incitador de desestabilização, no sentido pior que isso pode ter contra a nossa democracia. Então, o que a gente espera é que essas pessoas sejam realmente processadas, julgadas, criminalizadas, se forem provados esses crimes, punidas, para que a gente possa melhorar o ambiente também, o ambiente político brasileiro, sair dessa zona cinzenta, marcada justamente pela impunidade, pela facilidade de você fazer difusão de fake news, de mentiras, de desinformação, manipulação da opinião pública, porque isso é uma manipulação da opinião pública, se associando às fake news ou às informações, as desinformações, com instrumentos de difusão em massa, como foi provado contra
o próprio Bolsonaro na campanha, nas suas campanhas, da forma como eles usam os instrumentos de comunicação do meio digital para fazer pregação em massa, ou seja, chega lá na ponta do Brasil, chega lá na pessoa mais simples dos menores municípios, uma avalanche de mentiras, de incitação ao ódio, de anticomunismo, naquele sentido mais infantil e pueril, né? Que a gente estamos fazendo agora 200 anos aí de doutrina Monroe, estamos fazendo aí algumas décadas justamente dessa ação dos próprios Estados Unidos, no sentido de criminalização de grupos de esquerda na América Latina em geral e no Caribe, e eles são agentes justamente desse caos, que é um caos que facilita a emergência de lideranças tão desqualificadas, absolutamente desqualificadas, como foi o Bolsonaro, a ponto de chegar à presidência do Brasil, um deputado sem projeto, um deputado que vivia andando pela Câmara de forma errática, entrava nas comissões para proferir impropérios, para dizer que o golpe foi insuficiente, não matou todo mundo, o golpe de 64, que as pessoas que estavam procurando seus desaparecidos estavam procurando osso igual cachorro, ou seja, esse tipo de pessoa que chegou à presidência do Brasil justamente por conta dessas ações. Então, a gente espera que haja nos próximas semanas, próximos meses, boas novidades desses processos, processo das milícias digitais, processo do 8 de janeiro, para que a gente possa ter um ambiente melhor na política brasileira.